Obrigado aí pelo convite, né? É um prazer, uma honra poder falar com todos vocês, né? O Mark, a equipe da Resmédia, toda a comissão aí que está organizando. Então, acho que a primeira coisa, né? Claro, a relação aí entre os distúrbios de sono e as condições crônicas não transmissíveis. Muita gente já falou disso anteriormente, né? Acho que é chover um pouquinho no molhado. Mas assim, quando a gente dorme bem, a gente fica que nem essa moça aqui do cantinho direito de vocês, né? Acorda sorrindo. Mas a gente sabe que quando não dorme bem, existem uma série aí de consequências, né? Existe uma relação tanto de fator de risco como de piora de controle de algumas condições crônicas. E a ideia para conversar com vocês é justamente entender como que o Ministério da Saúde, né, como que o setor público está olhando para isso, para essas relações. Então, primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é esse documento, né, o Plano aí de Ação para Controle das Condições Crônicas 2021-2030. Esse é um documento norteador aí do Ministério da Saúde, né, sobre promoção e prevenção dessas condições crônicas. E aqui, numa sessão, né, aqui de ações estratégicas de prevenção e cuidado frente ao grupo de DCNTs, perdão, a gente tem aqui a parte de doenças respiratórias crônicas e aqui aparece de uma maneira um pouquinho tímida, né? Promover ali algumas ações de educação permanente, etc. e tal, para o manejo de doenças crônicas respiratórias mais prevalentes, incluindo a apneia do sono. Então, aqui a gente tem uma citação breve de uma das condições e até por coincidência, os outros colegas acabaram afunilando um pouco mais para a apneia do sono, que é onde a gente tem um pouco mais aí de trabalhos, seja da perspectiva de políticas ou de economia da saúde, né? E aqui um outro documento, que não é exatamente uma política, mas é uma cartilha aí de serviços de atenção primária, né? Esse é um documento de 2019, que congrega ali uma lista de serviços que alguns municípios responderam, do que eles fazem em atenção primária, né, para tentar uniformizar um pouco de uma lista básica de serviços. E aqui aparece de novo, né, dentro ali da atenção à saúde do adulto e do idoso, no contexto de manejo de doenças mais prevalentes em otorrinolaringologia e em doenças respiratórias, está ali de novo a apneia obstrutiva do sono e, infelizmente, as outras doenças do sono acabam não aparecendo, né? E aqui, para expor um pouquinho para vocês, eu sei que tem muito dado aqui nessa tabela, mas qual que é a ideia aqui dessa tabela? É entender ali, dentre os distúrbios do sono aí mais prevalentes, né, o Dr. Alan falou um pouquinho disso, uma lista de alguns tratamentos, né, mais utilizados para essas doenças, entendendo se tem opções genéricas ou similares para esses tratamentos, se esses tratamentos eles estão incorporados na lista de medicamentos ou equipamentos médicos financiáveis pelo SUS, entendendo se a Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias aí em Saúde, já avaliou e se avaliou para aquela respectiva doença. Então, o que a gente encontra aqui nessa tabela, né, para tentar resumir um pouco. CPAP e BIPAP, eles são incorporados, ou seja, são financiáveis pelo SUS. No entanto, apesar de já estar lá na RENEM, eles nunca foram avaliados pela Conitec. Então, ele não tem uma incorporação, né, disseminada aí no Ministério da Saúde. E aqui, especificamente, né, pramipexol e gabapentina, que são tratamentos aqui para síndrome de pernas inquietas, apesar de estarem incorporados, né, na verdade, eles estão na RENEM, na lista de medicamentos, mas não estão incorporados para síndrome de pernas inquietas. Ou é para Parkinson, ou é para dor. E a gente vê que, no geral, a maior parte dessas drogas elas têm opção genérica ou similar, ou seja, isso facilitaria bastante a incorporação aí no mercado público de saúde aí para o SUS. E aí, para a gente entender um pouquinho, né? Então, assim, a gente viu que, na verdade, assim, não tem muita política pública em sono, do ponto de vista do SUS. Mas, tentando entender, já que isso é um problema dado, né, eu sou parte aí de um grupo de pesquisadores sobre esse tema, né, Dr. Alan está por aqui, Douglas, Cláudia, Dr. Luciano. A gente quis entender, então, fazendo uma revisão integrativa,
O que a gente tem de políticas públicas, além dessas que a gente viu aí, muito brevemente citadas, sobre os distúrbios do sono aqui no Brasil, tentando pensar um pouquinho nos resultados ali de impactos epidemiológicos e de resultados econômicos. Isso nos motivou justamente a fazer essa pergunta de pesquisa e rodar aí uma revisão integrativa que ainda não está publicada, a gente já submeteu, estamos aí em avaliação. Mas eu queria trazer um pouco aí dos primeiros resultados, né, para enriquecer um pouquinho aqui a discussão. Então, o que a gente encontrou, né? Primeiro, dos 7 estudos encontrados ali, todos, de novo, apneia obstrutiva do sono, né? A gente encontrou, então, 2 estudos sobre uma linha de cuidado municipal, né? O pessoal aqui de Araguari que está aqui, né? Então, são 2 artigos que falam um pouquinho de algumas perspectivas dessa linha de cuidado. A gente conseguiu encontrar também 3 linhas de cuidado, são documentos ali, protocolos estaduais, Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina. E a gente encontrou também um artigo que falava sobre a discussão de um grupo aí de profissionais lá do Instituto do Sono, que trabalhou em conjunto com o Denatran, conscientizando sobre acidentes de trânsito e a sua relação com distúrbios do sono, e com isso se conseguiu fazer uma alteração na legislação de trânsito. Todo motorista profissional tem que fazer rastreamento para a apneia obstrutiva do sono. E, por fim, né, que já citado pelo Dr. Alan, um estudo aí de custo-efetividade sobre a utilização do CPAP para tratar a apneia do sono, e no recorte ali da análise brasileira, observado a custo-efetividade aí do tratamento. E aí, né, com esses primeiros achados, o que eu queria comentar com vocês aí como primeiras conclusões e até algumas recomendações para a gente poder avançar nesse sentido, né? Então, a gente observou que existem poucos estudos aí na literatura e poucas políticas públicas ainda, infelizmente, né? E elas também não são exatamente conectadas do município com a secretaria estadual ou dessas secretarias estaduais com o ministério, né? O próprio estudo de custo-efetividade ali do CPAP, aquela revisão citada pelo Dr. Alan, ela comenta uma coisa sobre o potencial de coordenação do cuidado de apneia do sono pela atenção primária. E aí a gente tem o exemplo prático também de Araguari, né, que corrobora essa possibilidade, esse potencial de usar a atenção primária como coordenador do cuidado. A necessidade de atualizar a avaliação do CPAP na Conitec, né? Então, já está como um equipamento financiável, basta ter essa avaliação pela Conitec, justamente aí para a incorporação, né? A Cláudia, inclusive, fez essa provocação aí anterior, e da mesma forma a atualização da Rename. A gente já tem ali 2 drogas, potencialmente para síndrome das pernas inquietas, no entanto, né, elas não têm essa indicação clínica, então isso impede os profissionais de tratarem os seus pacientes dessa maneira. Então, aí, com essas conclusões e recomendações aí preliminares, né, sobre o nosso trabalho, quero encerrar aqui a minha exposição e, claro, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade. Obrigado.